Oi, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Essa semana eu vou continuar a nossa matéria, né, sobre a operação com os números racionais. E hoje eu vou explicar para vocês a multiplicação e a divisão. Quero falar também que para vocês terem calma, porque realmente essa matéria ela não é tão fácil como as outras. Eu entendo que vocês em casa às vezes não dão conta, né, dos exercícios que eu passo, das atividades, e por muitas vezes só a videoaula vocês não conseguem compreender a matéria. Mas eu queria falar, reforçar que no dia do plantão eu tô aqui, eu tô às ordens, vocês podem me mandar dúvida e o que eu puder fazer para poder ajudar vocês, eu vou fazer. Eu sei que não é fácil, é difícil, é complicado essa situação, mas a gente vai tentando, né? Do jeito que a gente pode. Agora, a multiplicação e a divisão, ela é mais fácil, porque a gente não precisa estar fazendo o MMC, né? Das frações. Então, eu acredito que para vocês compreenderem vai ser bem mais tranquilo. Mas vou reforçar, vou falar de novo que qualquer dúvida pode me chamar no meu WhatsApp ou falar com os meninos, com a Amélia, para me mandar uma mensagem e que eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Então vamos lá para a explicação. Pessoal, então aqui ó. Hoje eu vou falar com vocês sobre a multiplicação de números racionais. Eu vou pegar alguns exemplos aqui na apostila mesmo, na página 18, para ficar mais fácil de vocês fazerem também depois das atividades. Então, página 18. Letra A. Primeira explicação. Eu tenho 2/3 vezes 2/5. Primeira coisa que a gente tem que atentar aqui é a regra de sinal. Então, multiplicação, nós temos aquela regrinha de sinal que eu já expliquei para vocês, e essa regrinha serve para qualquer número inteiro, né? No caso, qualquer operação que tenha número inteiro. Então, independente de sendo fração ou não. Então, se aparecer o número com sinal negativo, a gente tem que prestar atenção para seguir a regrinha do sinal. Então, aqui, lembrando a regrinha, números positivos continua positivo, um positivo com um negativo vai ficar negativo, e números negativos vai ficar positivo. Então, nós temos aqui um número positivo com um número negativo. Então, positivo com negativo fica negativo. Como eu falei no começo do vídeo, a multiplicação ela é mais tranquila, bem mais fácil da gente resolver. Por quê? A gente não precisa de ter os denominadores iguais, então não é necessário fazer o MMC. É só a gente fazer a multiplicação em linha reta e fazer a multiplicação normalmente. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2 e 5 vezes 5. Então, nós vamos multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. Então, 4 quinzeavos. Vou dar outro exemplo aqui, agora com número decimal, que seria o número com a vírgula. Nós temos duas maneiras de resolver. Eu vou explicar as duas e vocês vão escolher a que vocês acharem mais fácil. Primeiro, eu vou transformar esse número decimal em fração. Então, eu tenho aqui menos 5 décimos e menos 2 inteiros, que é a mesma coisa que 2 décimos, porque eu tenho aqui uma casa decimal, um zero.
Pega o número todo sem a vírgula, coloca no numerador. Ó, 2 inteiros. A gente simplificando essa fração aqui, a gente pode só cortar os zeros, né? Então, vai ficar... Lembrando da regrinha de sinal, vamos olhar aqui o sinal, negativo com negativo, nós temos um positivo. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1, 10. Simplificando isso aqui, pessoal, 10 dividido por 10, ou só a gente cortar o zero, mesma coisa que 1 inteiro. Outra maneira, a gente vai resolver ele na forma de número decimal mesmo, com vírgula mesmo. Então, nós temos aqui 2 inteiros, que multiplica 5 décimos. Então, vamos lá. Primeira regrinha que a gente tem que prestar atenção. Ver quantas casas decimais nós temos depois da vírgula. Aqui nós temos uma casa e aqui embaixo também uma casa. Então, tá bom. Vamos fazer a multiplicação normalmente, como se a gente não tivesse vírgula. Então, vamos esquecer essa vírgula aqui e esse zero aqui. Então, é como se fosse 20 vezes 5. 2 vezes 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Ah, Ana Maria, deu 100. Então, nós vamos voltar lá no começo, onde a gente marcou as casas decimais. Uma casa decimal mais uma casa decimal, 2 casas decimais. Então, vamos contar 2 números e colocar a vírgula. Então, nós temos 1 inteiro e 1 inteiro. É o mesmo número, viu, pessoal? Só que um eu escrevi na forma com vírgula e o outro não. Então, vocês vão escolher a maneira que vocês querem resolver. Eu vou pegar outro exemplo aqui na página 19, número 30. Número 30 da página 19. Letra B. Vou pegar a letra B para vocês. Então, eu tenho aqui menos 3 vezes menos 1,6 menos 2 vezes 1,3. Então, primeiro, vamos fazer a multiplicação aqui, ó. 3 vezes 1,6. Então, aqui do ladinho, no meu rascunho, eu vou fazer essa multiplicação, que é 1,6 vezes o 3. Só um que a gente tem vírgula, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. No final, que a gente vai colocar a vírgula. Então, se aqui tem uma casa decimal depois da vírgula, o meu resultado também vai ser uma casa decimal depois da vírgula. Olhando aqui o sinal e lembrando da regrinha, positivo, negativo com negativo, fica positivo, 4,8. Agora, vamos multiplicar 1,3 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2,6. Neste caso aqui, negativo. Por quê? Um positivo com um negativo fica negativo. Agora, nós temos uma subtração. Lembrando da regrinha de sinal, quando a gente tem um número negativo antes do outro, ele muda o sinal. Negativo com negativo fica positivo. Então, transformou essa operação aqui em uma soma. 4,8 mais 2,6, vírgula embaixo de vírgula, quando a gente for somar. Somar e subtrair, a vírgula tem que ficar uma embaixo da outra. 8 mais 6, 14, vai 1. 4 mais 2, 6 mais 1,
7. 7,4 é o nosso resultado. Então, gente, na multiplicação, a única coisa que a gente tem que prestar atenção é na vírgula para a gente colocar ela no final aqui no meu resultado. Então, a gente conta quantas casas decimais tem, tanto no primeiro quanto no segundo, para contabilizar essas casas decimais no meu resultado final, tá? Então, lembrando que a multiplicação, quando é fração, é em linha reta, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Agora, nós vamos passar para a divisão. Divisão com esses números racionais. A divisão, ela não muda muita coisa da multiplicação para a divisão. A única coisa que a gente tem que saber para a gente resolver essa divisão é o inverso da fração. O que é inverso? É o contrário. Se eu tenho 3/4, qual será o inverso de 3/4? Eu vou inverter essa fração, ó. O denominador vai para o numerador e o numerador desce. Então, o inverso de 3/4 é 4/3. Se eu tiver um número decimal, como eu faço o inverso desse número decimal? Preciso transformá-lo em fração. Então, eu tenho aqui 0,7 ou 7 décimos. Então, eu vou pegar o número todo sem a vírgula, colocar no numerador. No denominador, nós vamos ter as frações, os números decimais, né? Que são 10, 100, 1000. Se eu tenho uma casa depois da vírgula, eu tenho um zero. Então, seria o 10. Qual é o inverso desse número? Inverso de 7 décimos, 10 sétimos. Então, para a gente resolver aqui a divisão de números racionais, a gente precisa saber isso. Por quê? Porque para a gente efetuar a divisão, desculpa, número 33, gente. Para a gente efetuar a divisão aqui de frações, a gente precisa saber o inverso para a gente poder fazer a conta aqui. Então, nós temos duas maneiras de resolver. A gente pode multiplicar essas frações aqui invertidas, ó. Então, eu multiplicaria 1 vezes 2, 2. 4 vezes 1, 4. Lembrando da regrinha de sinal, ó. Vou simplificar por 2 e meu resultado vai ser 1/2. Mas se eu não quiser multiplicar ela assim em cruz e me confundir muito, como que eu posso resolver? Vou repetir a primeira fração. Eu troco a operação de divisão para vezes e eu vou fazer o inverso da segunda fração. Qual é a segunda fração? 1/2. Qual é o inverso de 1/2? 2. Agora, a gente pode efetuar essa multiplicação em linha reta. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 1, 4. Simplificando aqui por 2, 1/2. Então, se vocês quiserem resolver assim, multiplicar cruzado ou inverter a segunda fração, transformando a operação de divisão para vezes. Por isso que eu falei que é mais tranquilo a gente fazer a
divisão. E a multiplicação é bem mais fácil. Eu tenho aqui um exemplo com um número inteiro e uma fração. O número inteiro, gente, vocês podem observar que por ele ser inteiro, ele não tem o denominador, não é? Então, a gente tem que completar aí com o denominador. Então, sempre a gente vai completar com o número 1. Completou, já pode efetuar a multiplicação da maneira que vocês quiserem. 5 vezes 4, 20. 1 vezes 3, 3. Como não dá para simplificar, essa é a minha resposta. Se eu tiver um número decimal dividindo uma fração, eu aconselho vocês a transformarem esse número decimal em fração. Porque para a gente efetuar a divisão aí com os números decimais, já é um pouco mais difícil. Então, vamos transformar aqui 2 inteiros e 5 décimos em uma fração. Vou pegar o número todo sem a vírgula, que seria 25, e no denominador, uma casa, 1 zero, 25 décimos. Troco a operação de divisão por vezes e faço o inverso de 2 centésimos, que é 100 meios. Agora, eu posso multiplicar em linha reta. Para ficar mais fácil, a gente pode simplificar também, ó. Um zero daqui com um zero daqui. 25 vezes 10, 250. 1 vezes 2, 2. 250 dividido por 2, 125. Qualquer dúvida, pessoal, podem me perguntar. Essa semana eu vou passar só isso, porque na semana que vem eu vou continuar explicando a potência e a raiz quadrada dos números racionais. Então, as atividades que vocês vão fazer vai ser da página 18 até a página 21. Tá bom? Então, boa semana e até a próxima.